Olá, muito boa tarde para todos e todas que se inscreveram no segundo webinar da série Crossing Borders. Eu sou o Lucas Couto, aqui representando o time de comunicação da Drummond Advisors. Desde já agradeço a audiência de todos, agradeço a presença dos nossos líderes Lívia Lenz e Rodrigo Torres, das nossas super parceiras Danila Palmieri da Connect Solutions e Mila Diolano da EB5AN. Agradeço também você que nos assiste. Convido-os a enviar perguntas, dialogar com os nossos speakers através do Q&A aqui do Zoom. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, fazerem perguntas, comentários pertinentes à apresentação. Esse webinar acontecerá agora na próxima hora. Lembrando que ele tem como assunto a importância de fazer uma preparação pré-imigratória caso você pensa para imigrar para os Estados Unidos. Essa aqui é a agenda do webinar, o que nós vamos abordar em suma nessa próxima hora, sobre planejamento tributário, planejamento pré-imigratório, transfer price e outros assuntos importantes. E aqui também fica um recado para você que se interessa em investir nos Estados Unidos, planeja se mudar para os Estados Unidos ou investir em solo americano, tem interesse em vistos de negócio, vistos de investimento, assuntos ligados ao planejamento tributário americano. Este webinar é só um aquecimento para os nossos eventos presenciais que acontecem no próximo mês, entre os dias 22 e 24 de abril, passando por Uberlândia, Ribeirão Preto e Campinas. Para se inscrever, basta escanear o QR Code que está na tela. Esses eventos são gratuitos e vão ser uma oportunidade de vocês terem acesso à Lívia, ao Rodrigo, à Mila e à Danila para conversar sobre o seu plano de investimento e sobre o seu próximo passo na América. Também a gente fica aqui na Drummond Advisors à disposição de vocês pelas nossas redes sociais, caso tenham alguma dúvida, algum questionamento sobre o evento. Vocês que assistem e se inscreveram neste webinar receberão ao fim dele o link também de inscrição para o evento e espero vê-los em uma das 3 cidades que nós vamos apresentar esse evento no próximo mês. Eu já falei bastante, então vou passar aqui a palavra para os nossos especialistas. Rodrigo, é um prazer enorme te receber de novo aqui em mais um webinar. O palco é seu, meu amigo. Bem, Lucas, obrigado, cara. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aí, acho que a gente tem um número bacana aí de pessoas assistindo, né? Então, um pouquinho sobre a Drummond aí, bem rápido, antes da gente passar para os próximos, tá? Nós somos uma consultoria aí com mais de 14 anos de mercado, já uma consultoria de cross-borders, de transações Brasil e Estados Unidos. A gente hoje conta com uma equipe aí de mais ou menos 300 colaboradores, ali está 270, acho que é até um número um pouco defasado, né, Lucas? A gente está perto dos 300 colaboradores. A gente tem escritórios físicos aí em Boston, Miami, Orlando, Estados Unidos e Brasil, hoje tem São Paulo e Belo Horizonte, tá? Então a gente, de novo, aí tem mais de 14 anos de experiência nesse mercado, nessas transações entre fronteiras, né? E hoje a gente conta aí com mais de 15 mil clientes atendidos aí, desde daquela holding familiar, de real estate, ali mais simples, ali até aqueles clientes mais operacionais e maiores, enfim, nos dois mercados, tá? Então, basicamente, são essas as credenciais da Drummond aí do mercado. Olá, Passar a bola para Danila aqui. Danila, obrigada, tudo Rodrigo. bem? Tudo jóia. Agradeço mais uma vez aí em participar junto com a Drummond, né, e a EB5AN junto com a Mila. É um prazer sempre estar aqui com vocês, que eu acho que esse time aqui pode trazer, enfim, bastante informação para quem quer trazer seu negócio para os Estados Unidos, para quem quer migrar e investir em solo americano. Então, eu sou a Danila Palmieri, eu sou consultora, né, fundadora da Connect Solutions. A Connect Solutions é uma empresa de consultoria e assessoria que dá apoio ao empresário que vem montar o seu negócio aqui nos Estados Unidos e te ajuda a gerenciar o asset mais importante, que são as pessoas. Então, a gente dá todo o suporte, desde o planejamento estratégico, né, no business plan, para entender o mercado americano, a mão de obra, né, e o local onde você vai abrir a empresa, até
fazer a execução da tua área de RH, contratando, treinando, estabelecendo políticas. A folha de pagamento a gente deixa para Drummond Advisors fazer para a gente. Todo o resto do RH a gente está ali disponível para fazer. E hoje, enfim, a gente vai falar sobre o planejamento tributário, importante aí antes de trazer a empresa e estabelecer o seu negócio nos Estados Unidos. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Danila. Apresentar aqui então também a Mila Diolano, né? Está aqui com a gente. Mila, por favor. Obrigada, pessoal. Um prazer enorme participar em outro webinar com a Drummond Advisors. Sempre falo para todos os clientes que eu conheço, que trabalham com eles, que estão em excelentes mãos, tá? Porque eles são one-stop shop. Você tem toda a ajuda de imigração e toda a ajuda tributária, e ainda com a Danila em cima, toda a ajuda de RH. Então, aqui vocês estão na melhor das situações que você pode ter, querendo investir e morar nos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, faço somente EB5, né? Então, muitos dos clientes que começam com a Drummond, que começam com a Danila, falam, nossa, gostei de trabalhar com os Estados Unidos, tenho minha empresa, eu quero estabelecer minha empresa lá, mas também quero ter a minha residência nos Estados Unidos, né? E aí é onde vem o EB5. O EB5 a gente sempre fala que é esse caminho VIP, né, para a residência americana, para esse green card, que você recebe todos os benefícios de um cidadão americano, só você não vota, né? Então, nós com a EB5AN somos uma entidade privada, somos autorizadas pela USIS, ou Departamento de Imigração dos Estados Unidos, para patrocinar projetos que recebam fundos EB5 com a finalidade de fazer um impacto econômico na economia americana. Esse investimento de um investidor EB5, que tem o intuito de receber o Green Card, tem que fazer um impacto econômico, gerar empregos e, em troca, você recebe o Green Card. É um caminho mais fácil. Até chegar lá, geralmente, vocês passam pelas mãos da Drummond Advisor e também pela Danila Palmieri. Sendo o EB5 para vocês, estou à sua disposição. Obrigado, Mila. Então, pessoal, antes da gente entrar aí nos tópicos de fato técnicos e do planejamento tributário, a gente seguir adiante, queria só que a Lívia, que está aqui com a gente hoje também, desse uma palavrinha para vocês, se apresentasse. Ela já participou do último, né? Já discorreu sobre os temas lá específicos de cada visto, mas queria só chamar a Lívia de novo para fazer um step-in, Lívia, se apresentar de novo, por favor. Isso, obrigada, Rodrigo. Bom, pessoal, boa tarde a todos que estão participando hoje aqui no nosso webinar. Eu sou advogada licenciada no Brasil e nos Estados Unidos, faço parte da equipe da Drummond, atuo na área de imigração há mais de 9 anos, atuo também em societário, contratos, e no nosso primeiro, na verdade, né, série de webinar, eu falei um pouquinho sobre os vistos. E praticamente todos os que eu falei, eu vou falar rapidinho aqui, que são tantos os vistos que dão a residência permanente, como o EB5, que a Camila acabou de comentar, o EB1A, EB2NW, assim como os vistos temporários, o L1, eu falei, E2, O1A, que são vistos para pessoas que vão trabalhar ou investir nos Estados Unidos. A pessoa, até esses que não são os permanentes, né, são temporários, a pessoa acaba virando residente fiscal, na maior parte das vezes, né? E ela, então, está sujeita à tributação americana. No primeiro webinar também eu falei um pouco sobre o teste de presença física, que é um teste para esses vistos temporários. Então, aqui L1, E2, O1A, até B1, B2, até quem vai como turista está sujeito a esse teste. Então, é um teste em que a pessoa pode se tornar residente fiscal, sim, pelos dias que ela ficou nos Estados Unidos. E para esses casos, e principalmente para os casos de quem vai se mudar para os Estados Unidos de forma permanente, é muito importante fazer um planejamento tributário pré-imigração, né? Pré-chegada nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui com o Rodrigo para ele falar sobre esse tema. Rodrigo, posso só falar uma coisinha? Eu acho que tão engraçado. Um cliente falou para mim outro dia, nossa, isso parece um triângulo amoroso entre o advogado de imigração, o advogado tributarista e o caminho, o seu visto escolhido para você vir para os Estados Unidos. Estamos aí, pessoal. Mas é verdade, Mila, não deixa de ser verdade, porque essas três competências, vamos chamar assim, elas andam
bem entrelaçadas nessa fase, né? Então você imagina ali que é uma fase antes de colocar de fato o PLA. Você está ali naquele momento de decidir o visto, ou já decidiu o visto, está no aguardo do visto, já fez o processo. O que fazer nesse momento, né? Então é um momento onde essas competências realmente elas entram vamos dizer, em harmonia, né? Vou te dar a saída daqui, vou te dar a ajuda dali, enfim. E isso deveria ser, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, pensado dessa forma, né? Então, assim, é bacana você ter comentado isso. Pessoal, então, antes da gente começar aqui, tá? Queria comentar com vocês que é uma satisfação, de novo, dividir aqui o palco, vamos dizer assim, mesmo que online aí com vocês, tá? Bacana a gente sempre falar sobre esses temas. É um tema importante para, geralmente, quem está procurando esse momento de vou migrar, vou fazer o visto, qual visto eu vou fazer, já decidi o visto, entrei com o processo, a documentação está rodando, tá, quanto tempo para sair isso, né? E nesse tempo que estiver saindo isso, o que, que eu faço para me preparar, de que forma melhor me preparar? Acho que esse é um gancho perfeito para a gente falar sobre essa ferramenta. Eu gosto de chamar o planejamento tributário de uma ferramenta, um facilitador, tá? Bem assim, essencial para esse momento. A gente conversa, faz os eventos aí fisicamente, encontra as pessoas e perguntam muito, por que o planejamento tributário? Não é um investimento, não é um investimento barato, mas ele mitiga muitos riscos, ele tira muito problema da frente quando você está nesse momento, né? Então, qual a importância do planejamento e por que o planejamento? Acho muito importante isso. Na vida aqui da jornada do cliente dentro da Drummond, o planejamento tributário ele acaba muitas vezes sendo o primeiro passo, às vezes até o primeiro contato que a gente tem com um lead, né, até ele virar um cliente, é a sugestão do planejamento tributário. Por quê? Mesmo pessoa física ou pessoa jurídica, muitas vezes assim, tá, vou migrar para lá. O que eu tenho de impacto fiscal na minha pessoa física no Brasil? Eu abro mão da minha residência fiscal no Brasil? Ou empresas, vou abrir empresa lá. Que tipo de empresa eu abro? É uma LLC, uma corporação? Qual é a estrutura que eu abro? Então, assim, são muitos porquês, muitas perguntas, e o planejamento tributário, o tax planning, né, o objetivo dele é justamente responder, se não todas, a grande maioria dessas dúvidas, diminuir as incertezas, tá? Então, por isso que eu chamo ela de ferramenta e um facilitador. Tá, então, o ponto principal que inicia essa busca aí, por esse estudo, geralmente é na aquisição da residência fiscal. Então, a Lívia comentou aí do teste de presença física, o número de dias, né, que eu fiquei nos Estados Unidos. Se eu ficar 183 dias no país, eu virei residente fiscal. E agora? Ou então, não fiquei os 183 dias nesse ano, mas tem os últimos 2 anos. Então, a conta é retroativa. Ou então no Green Card, adquiri o Green Card, saiu meu Green Card, foi aprovado. A partir desse dia, você passa a ser um residente fiscal americano. Tá? Então, o que eu passo a ter de obrigação nos Estados Unidos? Eu passo a ter obrigação fiscal e ter que fazer a declaração de imposto de renda lá. Mas mesmo não estando lá, mesmo não estando lá. E qual é a questão que a gente tem entre Brasil e Estados Unidos? Por esses dois países não terem um tratado fiscal bilateral de imposto, você fica sujeito nos dois países ao rendimento global. Então, se eu tenho receita no Brasil, essa receita pode ser tributada nos Estados Unidos. Se eu tenho receita nos Estados Unidos, essa receita pode ser também tributada no Brasil. Então, por isso essa ferramenta é tão importante. Como eu otimizar isso e como eu fazer isso de forma mais eficiente, tá? Então, existe um mito aí nos Estados Unidos que se paga muito imposto, mas a gente só vai saber de fato mesmo quando a gente conversar com especialistas, sentar, colocar tudo à mesa e começar a estudar esse mapeamento, tá? Então a ideia, o conceito aí, o embrião do planejamento tributário é exatamente esse: trabalhar com cenários onde eu consiga otimizar o meu desempenho fiscal, tanto da pessoa física, ou então no evento de criar uma estrutura empresarial, tanto para operação, ou para investimento, ou para real estate, que seja. A ideia basicamente é essa. Pode passar, por favor, para o próximo, Lucas? Então, gente, o que é contemplado basicamente num planejamento tributário? Beleza, falei que são cenários, né? Mas e qual é o objetivo de fato dele, né? O objetivo do plano, do estudo, é tudo assim. Vou sempre bater nessa tecla, tá? Tudo dentro da legalidade, tudo dentro de estudos feitos de forma correta, de você reduzir gastos, ter um investimento mais produtivo na sua estrutura, diminuir o risco de litígios futuros, que isso é muito importante. Assim, hoje, de repente, muitas pessoas falam, é um investimento um pouco alto, mas qual é o ganho que eu vou ter? O ganho é de talvez você fazer a estrutura correta agora e não ter gastos essenciais e muito grandes em litígios no futuro. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um país onde se mais tem processos, né? E são processos geralmente pesados, custosos,
custo de um advogado é caro, refazer algo que foi feito de forma errada custa muito caro no país, tá? Então, esse também é o objetivo da ferramenta. Tá? Então, a estabilidade econômica por conta do mercado, crescimento saudável da economia, da própria estrutura ou da pessoa física que está migrando, e da sucessão inteligente. A gente fala de sucessão porque o planejamento tributário ele também visa cobrir a parte sucessória. Então, assim, só uma questão no Brasil, por exemplo, a gente tem o ITCMD, que nos Estados Unidos é um pouco mais pesado. O que eu tenho, como é que eu consigo otimizar essa sucessão? Eu consigo fazer um plano utilizando doações, a gente tem um limite alto de doações nos Estados Unidos, consegue. Isso tudo vai estar dentro do estudo contemplado, tá? Então, assim, vamos tentar quebrar aqui na parte pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Pessoa jurídica eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque aqui acho que não é muito objetivo. Mas a ideia geralmente, quando esses clientes nos procuram, eles perguntam, né? Que tipo de empresa eu preciso constituir nos Estados Unidos? Qual é a mais eficiente? Uma LLC ou uma Corp? Como é que eu vou realizar esse investimento? Né? Essa empresa que eu vou abrir lá, ela vai ser uma subsidiária da empresa brasileira ou ela vai ser uma irmã? Ou eu vou fazer uma filial lá? A gente escuta muito isso, né? Vou abrir uma filial lá. Muitas das vezes, até acredito que 100% das vezes, uma filial não é uma saída. Você está expondo, no limite ali, o CNPJ da empresa brasileira às legislações locais dos Estados Unidos. Então, qualquer risco, qualquer litígio que você tenha naquela filial, o seu ativo da empresa brasileira vai estar exposto à legislação americana, além da brasileira. Então, assim, a filial geralmente não é um modelo. Tá, mas e qual é o melhor modelo? O melhor modelo a gente vai chegar fazendo os estudos, tá? Então, assim, geralmente, quando a gente encara essas perguntas, a gente retorna com mais perguntas, até para a gente poder desenhar ou escolher e recomendar cenários, a gente precisa entender qual é o objetivo dessa empresa ou da pessoa física, tá? Então, beleza. Qual é o objetivo? É internacionalizar para conquistar o mercado americano, de fato, me estabelecer lá, operar, aumentar, expandir a minha marca? É crescer a operação ou não? O objetivo é internacionalizar para captar investidor. Todas essas, cada objetivo desse, a gente vai ter uma solução diferente, tá? Eu costumo brincar que, assim, né, quem trabalha com isso diretamente aqui dentro, que é a Adriana Lemos, a gente costuma brincar que a gente não tem uma saída, né? Geralmente, cada planejamento tributário é uma solução diferente para aquela necessidade. Então, cada resposta, cada input, cada informação que a gente receber daquele cliente vai gerar uma solução, uma saída diferente, e geralmente os planos eles não se repetem, né? São saídas extremamente singulares ali. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma internacionalização de uma empresa já consolidada no Brasil, que possui clientes americanos, tem mercado estabelecido, a gente pode pensar, por exemplo, numa subsidiária brasileira nos Estados Unidos. Mas isso requer uma consolidação toda de resultados no Brasil e até uma carga tributária mais elevada por conta dessa consolidação. Então, é um caso a se pensar. Agora, por outro lado, por exemplo, uma operação que ainda está no início, ali nos estágios iniciais, não tem aquele grau de certeza que um negócio já estabelecido tem. Então, talvez seja melhor constituir no nome dos sócios da pessoa física. E a empresa americana fica sendo uma irmã da brasileira, com o mesmo grupo econômico, mesmos sócios. Cada estrutura vai ter os seus impactos e as suas implicações, tá? Então, esses, portanto, são alguns dos pontos que a gente observa dentro de muitos aspectos para a gente poder considerar cada cenário recomendado ou cada cenário considerado naquele plano, tá? Então, assim, abrir uma empresa nos Estados Unidos é muito fácil, né? Você entra no site, tem os sites prontos, você entra lá, escolhe o nome da empresa, tipo de empresa, paga a taxa, a empresa está aberta, literalmente. O problema todo se a gente não fez isso da forma mais eficiente, a gente voltar isso do passo 1, começar do zero e refazer essa estrutura, às vezes ela é mais cara do que você investir num plano e fazer a coisa um pouco mais com o pé no chão, tá? Pode passar, por favor, o próximo, Lucas. Aí, Lucas, eu não estou vendo, se tiver perguntas, a gente vai fazer no final, como é que vocês querem fazer? Ô, Rodrigo, pode ficar reservado para o final. Já Tá chegou ótimo, uma pergunta aqui, mas aí tá depois ótimo. a gente condensa todas. Tá bom, tudo bem, combinado. Então tá, gente. Aí é que a gente chega nos aspectos mais importantes aqui, tá? Aqui eu acho que vale a pena a gente refletir aqui sobre esses pontos que vão estar nesses slides aqui. Nesse planejamento, então, pré-migratório, é muito importante identificar quais são as fontes de renda desse estrangeiro. Agora a gente falando um pouquinho mais de pessoa física, tá? Se ele é um empresário com participação societária em empresa no Brasil, se ele é um funcionário que está sendo transferido de uma empresa brasileira para uma empresa americana e vai ter remuneração, né, nos Estados Unidos, se ele é um investidor que vive de renda passiva. Então, todos esses pontos são importantes para quem está pensando em fazer a migração da pessoa física, tá? Quero viver lá, quero morar lá, mas tenho minhas receitas aqui no Brasil.
Tá? Então, essas são possibilidades que a gente tem que avaliar todas essas fontes de renda de acordo com essas naturezas. Tá? E também assim, o planejamento dele quando ele chegar nos Estados Unidos. Vai continuar recebendo essa renda no Brasil, ou tem outros objetivos do lado americano, por exemplo, vou usar minha renda no Brasil, mas eu quero investir, por exemplo, numa atividade de real estate nos Estados Unidos. Então a gente avalia primeiro essa origem da renda que é brasileira e também sugere cenários ali em cima dessa realidade para esse novo investimento americano. Tá? E aí, assim, dando um exemplo aqui, falando especificamente de investidor, por exemplo, que recebe dividendo no Brasil, que não é tributado, né, por enquanto, pelo menos, e na medida que eles obtêm a residência fiscal americana, esse dividendo passa a ser tributado pela alíquota que pode chegar até 37% no imposto de renda federal americano. E dependendo do estado onde ele vai se estabelecer, pode chegar até 40%. Então, assim, é uma carga bem pesada, e esse plano ele é muito bem-vindo nesse momento, para a gente tentar minimizar essa carga tributária. Tá? A gente tem alternativas aí do tipo, por exemplo, a gente pode utilizar imposto de renda pago no Brasil como crédito na pessoa física nos Estados Unidos, que é um procedimento que a gente chama do check the box. Então, assim, se eu tenho empresa no Brasil que paga contribuição social, paga imposto de renda no Brasil, essa diferença de alíquota dos Estados Unidos para o Brasil, a gente pode usar como um crédito. Tá? Então, assim, imposto que eu paguei no Brasil, eu posso usar como crédito nos Estados Unidos e reduzir a minha carga tributária na minha nova residência fiscal. Ou, por exemplo, se tem intenção de fato de mudar definitivamente para os Estados Unidos e a gente pode pensar em criar uma holding, né, já que esse residente agora vai ser um cidadão, ele tem alguns outros, no caso de ser um cidadão, tem algumas outras saídas, a gente pode criar essa holding e reinvestir os investimentos no próprio país, expatriar esse valor, depois trazer para o Brasil de outra forma, enfim, a gente tem várias formas, vários cenários que a gente pode tentar otimizar esse ponto. O importante aqui, acho que o takeaway desse ponto aqui, o mais importante é a gente entender que esse plano, tudo isso deve ser feito antes de adquirir a residência fiscal. Tá? Porque uma vez que você adquire a residência fiscal, tudo que poderia ter sido feito antes para mitigar esses impactos, isso acaba que a gente perde o time, a gente pode ficar limitado a fazer algumas eleições, por exemplo, como eu comentei, essa eleição do check the box. Depois da residência fiscal, pode ser que a Receita Federal não aceite essa eleição fiscal de alguma empresa brasileira. Perdeu o time, enfim, a gente pode fazer retroativo, mas nem sempre é aceito. Então, o importante aqui é a gente pensar em fazer todo esse movimento antes da residência. No momento que a gente vira o residente, a gente fica um pouco limitado. Tá? Então, por isso, é um bom plano pensar antes de acontecer. Né? O plano já diz, né? Bom, aí, indo assim, de ponto a ponto que a gente colocou aqui agora nos slides, essa parte da tributação recebida no exterior e crédito de imposto, que seria o check the box, está bem claro aqui. A gente tem a opção de fazer eleições fiscais, de tratar empresas brasileiras como corporação, ou como empresa estrangeira, como corporação estrangeira, como parceria estrangeira, e aí assim abrir os livros fiscais para a Receita Americana e aproveitar créditos de impostos pagos no Brasil e nos Estados Unidos. Isso é uma ferramenta que a gente consegue utilizar para mitigar riscos. Tá? E com isso, com esse movimento de trazer empresas brasileiras, informação de empresas brasileiras para o mercado americano, a gente começa a ter obrigações. Então, essas obrigações, elas geralmente são mapeadas no plano. Então, assim, se eu estou fazendo um movimento de abrir os livros de uma empresa brasileira para a Receita Federal Americana, qual a obrigação, qual o impacto que eu vou ter na Receita Americana advinda dessa informação do Brasil? Então, por exemplo, uma das obrigatoriedades que a gente tem é de reportar o formulário 5471. Isso é uma questão muito importante. A gente vê isso no nosso dia a dia, né, praticamente todos os clientes que têm esse movimento. É uma coisa que ele não é muito observada por contadores americanos. Geralmente, os contadores americanos eles são focados na informação americana e a parte estrangeira, ou a parte, né, no nosso caso aqui, a parte brasileira, geralmente fica um pouco escanteada. Isso aí apresenta um risco, porque a gente está falando de um formulário aqui que a multa dele, pelo não preenchimento ou pelo preenchimento errado, é de $10.000, começa em $10.000 por ano de não reporte. Então, assim, são muito pesadas as multas em cima de cada formulário desse que é obrigatório, se a gente não observar. Tá? Então, especificamente falando desse formulário, ele é um documento exigido pela Receita para que cidadãos ou residentes americanos que possuem participação substancial em companhias estrangeiras, ele precisa ser reportado para a Receita. Tá? Então, ele é utilizado para relatar informações sobre controladoras estrangeiras, empresas estrangeiras nas quais o indivíduo tem ali uma participação significativa, geralmente começando em 10%, e esse formulário a gente usa para reportar essas obrigações. Tá? Então, só lembrando da penalidade no caso de não
da não apresentação dele ou da apresentação de forma incorreta, começa em $10.000 por ano da não apresentação, tá? Um outro formulário muito importante que a gente vê diariamente aqui nos nossos clientes é o 5472. Então, a gente é um parzinho, né, o 5471 e o 5472. O 5472 ele é muito importante, talvez a penalidade dele seja mais pesada até do que o 5471. Nos últimos anos, essa multa saiu de 10 mil para $25.000 por ano de não apresentação desse formulário. E a finalidade dele é para que empresas estrangeiras que operam nos Estados Unidos e são de propriedade ou de controladores estrangeiros, as transações entre as partes relacionadas, elas têm que ser reportadas nesse formulário. Tá? Então, mais um aspecto muito importante nesse movimento de transição, de a pessoa física vir do Brasil para cá como imigrante, virando residente fiscal, tendo empresas com eleições fiscais, que seja parte do plano para mitigar impactos fiscais, esses formulários são muito importantes, eles são necessários. Uma vez que eles não sejam mapeados, isso acaba virando um risco e né, tem multas muito pesadas. Tá? O próximo aí na nossa listinha, muito importante, é o FATCA e o FBAR. Tá? O FATCA é o Foreign Accounting Tax Compliance Act. Tanto o FBAR, que é o Foreign Bank and Financial Account Report, são dois formulários muito importantes, são dois requisitos fiscais nos Estados Unidos. Tá? O FBAR é um relatório exigido pelo Financial Crime Information, a gente chama de FinCEN, né? É uma agência do Departamento do Tesouro, e ele exige que cidadãos, residentes e certas entidades americanas reportem contas bancárias e financeiras no exterior cujos valores somados ultrapassem $10.000 naquele ano. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, um imigrante que veio, pegou o green card, passou a ser residente fiscal, ele passa a ter a obrigação de reportar o FBAR uma vez ao ano, sempre até o dia 15 de abril, a sua data limite, uma vez que todas as contas que ele tem o poder de assinatura ou de controladoria fora dos Estados Unidos somem em algum momento durante o ano $10.000. Rodrigo, eu preciso reportar todas as contas? Precisa. Todas as contas têm que estar no formulário. Se elas somadas em algum momento somaram mais de $10.000, precisa ser reportado. Tá? E o FATCA, que é uma lei americana de 2010, o objetivo dela é combater evasão fiscal. Ela exige que instituições financeiras estrangeiras relatem informações sobre contas detidas por cidadão ou residente ou empresas americanas. Então, eles andam basicamente juntos, são para entidades diferentes, mas o objetivo deles é basicamente o mesmo, evitar a evasão fiscal. E esses formulários, eles têm, geralmente a gente entrega eles junto com o imposto de renda, mas eles têm datas diferentes e eles vão para entidades diferentes. Mas, de novo, todas as obrigações partem do momento em que você passa a ser residente americano e passa a ter essa obrigação fiscal americana. Isso tudo, a gente está falando de green card, na obtenção, mas lembra que a Lívia comentou que se você passa o número de dias, você passa a ser um residente fiscal, mesmo que não tenha green card, mesmo que não tenha visto. Visitei o país, fiquei mais de tantos dias nesse ano, mais de tantos dias no ano passado, sou um residente fiscal, todas essas obrigações se fazem necessárias. Tá? E aí, por último, aqui, muito importante a gente falar sobre o PFIC, tá? O PFIC, o objetivo dele é a Receita Federal Americana identificar instituições estrangeiras aos Estados Unidos, né? Então, assim, empresas fora dos Estados Unidos, onde aquele cidadão fiscal tenha a renda passiva ou ativos passivos, tá? O objetivo principal dessa classificação como PFIC é identificar empresas que podem ser usadas para evitar o pagamento de impostos sobre lucros de investimentos passivos, como dividendos e juros, e geralmente esses investimentos têm uma tratativa fiscal diferenciada, ela é mais agressiva. Ela não respeita aquela regra do 10 a 37% da tabela progressiva, tá? O bracket dela é diferente. Então, geralmente, é mais agressivo em cima dessas rendas passivas. Então, investimentos passivos que eu tenho no Brasil, possíveis aluguéis, juros, investimentos, onde a renda é passiva, geralmente elas são suscetíveis ao teste de PFIC, para a gente saber se a gente vai tributar essa renda como uma PFIC ou não no país de origem, né, nos Estados Unidos. Tá? Bom, acho que esses pontos aqui são mais importantes para a gente poder identificar. Aí vou pedir, Lucas, por favor, para passar para o próximo, sobre transfer pricing. E aqui também uma questão bem importante, tá, gente? Voltando aqui sobre empresas, né? Admitindo que, mesmo que sejam pessoas físicas que estejam migrando, mas a gente vai ter ali em algum momento empresas do mesmo grupo econômico, abrir uma empresa americana, tem uma empresa brasileira que é irmã na mesma operação, e eu tenho, por exemplo, ali
produção dos meus ativos, o que eu produzi, eu vou vender nos Estados Unidos. Então, se a minha produção, meu custo fica todo no Brasil e eu tenho receita americana, eu tenho um descasamento de margem. E da mesma forma, se eu tenho, não, vou produzir nos Estados Unidos, vou vender no Brasil, porque o meu mercado para esse produto é melhor no Brasil. Mas eu tenho o custo todo de um lado, a receita toda do outro. Esses valores ficando descasados, eu tenho margens descasadas. E aí imagina que eu tenho duas receitas federais, né, de olho no meu imposto, e eu deixei de pagar imposto de um lado, paguei todo do outro. Joguei com esse preço, né? Tive essa arbitrariedade de controlar preço por ter duas jurisdições diferentes, ou dolarizar a minha receita, enfim. Para qualquer motivo desse, eu tenho uma questão de transfer price, que é esse ponto que a gente vai abordar aqui agora. Então, o objetivo do estudo de transfer pricing é a gente trazer essas práticas de margem a valor de mercado nas duas jurisdições. Então, tomando esse exemplo, como eu falei aqui, se eu tenho produção de todo o meu, se eu tenho todo o meu custo da minha produção no Brasil, e eu tenho apenas a receita nos Estados Unidos, eu não posso arbitrar, deixar toda a minha receita lá e todo o meu custo aqui. Eu tenho que obrigatoriamente ter esse estudo para poder praticar uma divisão de custos entre essas entidades ou uma divisão de receita. E aí, então, eu remunero a receita para a empresa brasileira via estudo de transfer pricing, via, né, faturamento. Então, eu divido isso e pratico a margem a valor de mercado. Esse estudo ele é feito na linha de receita, né? Se eu tenho uma empresa onde eu tenho diferentes tipos de produtos, diferentes linhas de receita, o meu estudo de transfer pricing vai na linha de cada produto, na linha de cada receita. Então, eu quero saber se a margem daquela linha de receita está sendo praticada a valor de mercado nas duas jurisdições. Tá? Por que isso é tão importante? Tá? Como eu comentei, ela evita essa manipulação artificial de preço, tá? Em última análise, ela acaba reduzindo essa evasão fiscal, né? Essa evasão de divisa, porque eu não estou, entre aspas, escondendo receita no lugar, eu estou trazendo isso a valor de mercado, sendo profísco, tá? Então essa questão é muito importante. Eu harmonizo as regras tributárias entre países por conta da minha estrutura, então eu estou ali seguindo as regras fiscais dos dois países, não estou infringindo nenhuma lei, tá? E aí eu garanto, claro, para cada receita em cada jurisdição, uma arrecadação justa. Estou pagando o imposto devido lá, estou pagando o imposto devido aqui, tudo que vier daí é fruto da minha, né, do meu trabalho, da minha lucratividade. Tá? Esse exemplo prático aí, de novo, né, vai muito em linha do que eu comentei. Uma empresa que vende para sua subsidiária nos Estados Unidos, sem controle eu posso manipular os preços para reduzir os impostos. Né? Imagina, né, se eu arbitro o preço em uma das duas jurisdições, eu estou praticamente dizendo para uma receita que eu não tenho lucro, então eu não tenho nada para arrecadar de imposto. Tá? Então, basicamente, esse é o último ponto aí importante quando a gente está falando de plano para algum tipo de migração. Acho que tem um ponto muito importante aqui que vale ressaltar. Geralmente, quando eu falo muito para pessoas físicas para migração, um ponto muito importante, por exemplo, é que a gente consegue usar alguns benefícios nos Estados Unidos que a gente não tem no Brasil. Por exemplo, se eu tenho empresa no Brasil onde eu tenho ativos fixos, onde eu tenho a depreciação, essa depreciação no Brasil ela não é utilizada, né? Ela não tem o benefício fiscal disso. Ao passo que quando eu passo a ser residente fiscal americano, eu posso utilizar da depreciação de ativos fixos no Brasil como redutora da minha base tributária nos Estados Unidos. Então isso é um dos benefícios, por exemplo, de eu fazer um check the box da empresa para os Estados Unidos, abrir meu livro para a Receita Federal. Outro ponto muito importante também que geralmente eu comento é sobre step up de bases. A gente vê isso muito no dia a dia aqui nosso, de, por exemplo, se eu tenho ativos no Brasil, por exemplo, imóveis, quando eu venho ser residente fiscal nos Estados Unidos, é uma oportunidade que eu tenho de mitigar esse ganho de capital, essa tributação sobre o ganho de capital nos Estados Unidos, mediante um valuation no Brasil daquele ativo. Em última análise, se eu digo que meu valor de mercado, agora que eu trago isso para os Estados Unidos, é esse, eu faço um step up dessa base, o meu impacto fiscal sobre o ganho de capital nos Estados Unidos pode ser mitigado no momento dessa transferência dessa soma de residência fiscal para os Estados Unidos. Tá? Então, isso também é uma das ferramentas bem importantes que salta aos olhos de que geralmente quem está pensando em fazer esse movimento. Então, assim, o planejamento tributário é uma ferramenta muito poderosa, ela pode dar ali os melhores passos, desde o primeiro passo de fato, desde o momento em que eu imagino que eu vou, até o momento de que eu estou ali próximo a fazer o movimento de vou me mudar de fato, meu visto vai sair, para quem, no caso de Green Card Holder, né, vou pegar o meu visto ali nos próximos meses, nos próximos 2 meses. Utilizar bem esse tempo para planejar, e essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder tentar mitigar riscos fiscais, ser mais eficiente
e aí com isso ter investimentos mais inteligentes, maximizar ganhos e estabelecer melhor essa estrutura no mercado americano, tá? Ah, acho que esses eram os pontos que eu tinha, Lucas. Deixa eu ver o que que a gente tem próximo aí. Acho que, Rodrigo, eu diga, tenho à uma, per- vontade, pessoal. eu tenho uma pergunta bem Hum? específica que eu recebi de fato de um cliente meu que está Hum? procurando o EB5. E ele falou: Ok, Mila, eu faço todo o meu planejamento tributário, né? Enquanto eu estou esperando pela minha aprovação, faço o processo consular, estou organizando a minha casa, né? É, Mas e aí, como eu faço para o meu planejamento sucessivo? Com vocês, tá. como eu atuo? Porque aqui nos Estados Unidos é muito diferente que no Brasil, Sim, né? sim, com Você pode falar certeza. um pouquinho sobre isso, por Com favor? certeza, bom ponto, Mila, obrigado. Geralmente a gente chama do estate planning, né, que é o planejamento sucessório. Geralmente ele é uma ferramenta, geralmente ele é um anexo do tax planning, tá? Nos nossos estudos, ele geralmente é um anexo desse estudo. Então a gente faz ali o estudo de cenários, vê quais são os cenários mais eficientes, e aí a gente considera esse planejamento sucessório, caso seja de desejo do próprio cliente, né? Ah, já quero deixar alguma coisa pronta, e aí a gente considera, além da esfera americana, com as LLCs, com as corpos e qual estado vai ser, qual o melhor estado para poder abrir as estruturas e mitigar esse risco, a gente também dá um passo além e começa a considerar ali offshores e trusts e wills, enfim, mais ferramentas anexas ao estudo do planejamento tributário para a gente tentar maximizar o impacto mesmo numa falta ali do investidor, né, do migrante. Então, assim, o estate planning, é exatamente como o tax planning para um movimento migratório, o estate planning é bem necessário para quem já está pensando ali de fato no próximo passo, como é que eu vou passar isso para a família em vida, como eu vou passar isso no caso do imigrante faltar, enfim, então essa é uma ferramenta também muito importante, bom ponto, tá, Mila? Obrigado pelo ponto mesmo, que eu já ia passando por ela, tá? Então essa parte de sucessão, ela é bem importante. De novo, como eu dei o exemplo no Brasil, hoje a gente tem um ITCMD que ele não é tão agressivo quanto nos Estados Unidos, ele é bem agressivo, tá? Então a gente ali para não residentes, a gente tem um teto ali de US$ 60.000 de isenção. Passou disso, tudo isso vai ter a questão do imposto de sucessão nos Estados Unidos. Ao passo que a gente consegue, no momento da residência fiscal, da obtenção da residência, green card holder, enfim, a gente consegue colocar isso no plano e mitigar esses riscos, de novo, né, fazendo ferramentas, uso de ferramentas como a doação, a gente tem um limite de 12 milhões e pouquinho para fazer a doação, então a gente tem um limite um pouco maior quando a gente tem essa residência. Então essa ferramenta, quando ela é específica para a sucessão, a gente utiliza esse estudo específico para a sucessão, ou seja, é um escopo separado, o estate planning, mas geralmente quando a gente está fazendo o plano, a gente sugere que seja feito como um anexo dentro do plano, esse estudo de sucessão de fato, né? Maximizar esses ganhos e minimizar os impactos fiscais nesse movimento de transição. Tá? Obrigado pelo ponto, Milo, valeu mesmo. Obrigada a você. Rodrigo, Diga. fazer só um comentário aqui, que nos nossos estudos também a gente tem utilizado bastante trusts, que é algo que a gente tem feito também, a gente também faz aqui na Drummond, até para quem já está nos Estados Unidos, né? Enfim, está pensando nessa questão sucessória. Bacana, obrigado, Lívia. De fato, assim, é um ponto que ultimamente a gente vem observando muito, né? Principalmente depois da mudança da legislação brasileira, tributando os fundos exclusivos, como a gente pode, de novo, né, sair da esfera apenas americana e utilizar essa residência fiscal americana como um veículo para a gente acessar fundos e trusts e wills para deixar isso pronto para as próximas gerações, né, vamos dizer assim. Então, eu tenho observado bastante essa inclusão desses estudos de trust é, em, é, em outras jurisdições, como BVI, Cayman, enfim, de novo, né, só fazendo, acho que vale a pena sempre lembrar do primeiro ponto que eu falei, isso tudo dentro da legalidade, tudo dentro de um plano, aos olhos da Receita Federal brasileira, o que precisa ser feito é reportar, né, essas empresas, essas estruturas, elas precisam ser reportadas, lógico, caso você ainda fique com a residência fiscal brasileira, não dê a saída definitiva, uma vez que isso seja reportado para a Receita Federal, tá ok. Principalmente agora que a gente tem esses 15% aí sobre o que o que a gente obtém de ganho nesses fundos exclusivos, então assim, cai bastante o mito lá, cai bastante esse tabu de abrir uma offshore, de olhar isso de uma forma ilegal, tá? Então, isso tudo está dentro do plano, tudo descrito, e sim, bom ponto. A gente tem usado bastante os trusts para fazer essa questão do planejamento sucessório. Boa, Rodrigo, maravilha. Eu quero te agradecer por essa primeira, né, explicação aprofundada sobre esses tópicos.
e convocar aqui os nossos outros painelistas para a gente começar a abrir aqui para perguntas para os nossos inscritos. E antes disso, como o pessoal já pode ter reparado, aqui na tela tá a arte, né, oficial dos nossos eventos presenciais. Então, só para resumir, basicamente tudo que o Rodrigo abordou, que a Lívia comentou, a Mila comentou e a Danila comentou, você pode se aprofundar com o seu caso específico, você pode ter acesso aos nossos painelistas, aos nossos speakers, de maneira one-on-one nesses eventos que são gratuitos. Então, basta você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code e realizar a inscrição. Lembrando que você que se inscreveu aqui no webinar, ao término do webinar vai receber também esse link na sua caixa de e-mail. E, bom, vou fazer a primeira pergunta que chegou aqui pelo nosso chat. Eu também tenho algumas separadas das redes sociais, mas aqui no nosso chat, a Juliana Guetti. Juliana, muito obrigado pela sua pergunta. Ela perguntou o seguinte: boa tarde. Não sei se comentarão no decorrer do webinar, mas, se possível, gostaria de ouvir um pouco sobre o atual cenário nos Estados Unidos com o Donald Trump, em relação aos imigrantes brasileiros que entram via visto de investimento. Estão enxergando alguma dificuldade? Pergunto, pois nos temos deparado com várias negativas para brasileiros em outras modalidades de visto. Eu acho que eu posso comentar, Lucas, depois se alguém quiser complementar, que eu trabalho diariamente, né, justamente na área de vistos, com os imigrantes brasileiros que estão nos Estados Unidos ou estão indo para os Estados Unidos. O que que a gente tem visto desde realmente de janeiro de 2025? A gente tem notado uma maior rigidez, principalmente no consulado americano aqui no Brasil, tá? A gente tem visto muitos vistos que faltava só a entrevista, barrarem na entrevista, ou os oficiais pedirem mais documentos, abrirem processo administrativo. Por exemplo, o visto E2, né, que é um visto que a gente faz muito, que ele é todo consular. Todos os vistos E2 que eu fiz o filing desde janeiro pediram mais documentos, coisa que antigamente não acontecia sempre. A gente tem visto também muitas entrevistas em inglês, que antes não era tão frequente. Então, sim, nós temos visto uma mudança, principalmente no consulado, nos vistos que são analisados pelo USCIS diretamente, né, que são os green cards que a gente está falando, o EB5, depois a Mila pode falar um pouquinho do EB5, né, que daí tem a primeira etapa no USCIS, o L também, o E, que são vistos temporários. A gente ainda não notou no dia a dia uma grande mudança. O que a gente viu na primeira administração Trump foi que o processo ficou mais demorado e a gente teve, às vezes eles devolviam o processo sem explicação, e isso provavelmente vai acontecer porque ele está demitindo, né, muita gente, então está dando uma redução do staff, mas por enquanto foi isso. E tem algumas medidas aí que ele tem feito para quem está nos Estados Unidos, principalmente legal, né, que daí não é bem o tipo de cliente que a gente trabalha. Mila, se quiser complementar algo Claro, sobre. claro. Eu acho que todo mundo já deve ter escutado do famoso cartão de ouro ou cartão Eu ia Trump, né? Que eu comentar acho do Golden Visa. Nossa, então realmente tem sido algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas ao mesmo tempo, até agora, pelo menos na indústria EB5, em todos os advogados de imigração que eu tenho conversado, os meus colegas que trabalhamos também com centros regionais diferentes, mas todos estamos na mesma posição, que não tem por que esses dois programas não coexistirem. Né, que o programa EB5 seja sendo um programa EB5 para investidores com um fundo de investimento de $800 mil, e, paralelo a esse, seja esse programa para ultramilionários, né, que façam esse investimento de $5 milhões. Até hoje, essa é a nossa posição. A gente acredita que serão dois programas paralelos, né, que podem coexistir para dois públicos diferentes de investidores. Claro que tem acontecido muita reviravolta dentro do programa, as pessoas estão preocupadas, mas o que a gente pode falar até agora é que o programa é aprovado pelo Congresso, tá? Se alguma coisa muito forte for acontecer, provavelmente vai ser barrado pela Suprema Corte, tá? Pelo tribunal. E talvez paralise, talvez aconteça alguma coisa, mas não acreditamos que esse programa mude, né? Ou se cancele, pelo menos até setembro de 2027.
que é até quando a legislação de 2022 foi aprovada, por 5 anos. O que a gente está também dizendo para os nossos clientes que se eles realmente estão interessados no programa EB5, que comecem já com a documentação de origem de fundos com o advogado de imigração, que comecem já com a Lívia, né? Que comecem já a planificação tributária com o Rodrigo, que não esperem, né? Por quê? Porque até hoje, o programa EB5, se você aplicar até o dia 30 de setembro de 2026, você está protegido pelo Grandfathering Provisions, que eu não sei como traduz em português, mas você está protegido pela legislação de hoje, né? Então, é animal as pessoas que tenham esse interesse de utilizar os benefícios de um green card, né, através de investimento, que converse com o advogado de imigração, se este é o momento, que converse com o advogado tributarista, se faz sentido para a família, para os negócios. Existem estratégias. Talvez o empresário fale, Mila, eu não estou pronto, mas o meu filho já vai fazer 21 anos, não sei o que vai acontecer, então eu mando minha esposa, mando os meus filhos, a minha esposa é a principal, ou eu faço só para o meu filho, né? Então, existem estratégias que talvez, ainda que o momento não seja para você agora, talvez seja para a sua família, né? Então, é sentar com o advogado de imigração e montar essa estratégia tanto de imigração como tributária. Uhum. Exatamente, Mila. Só para complementar, nós temos essa praticamente uma garantia, né? Porque seria muito difícil o Trump terminar hoje com o programa EB5, precisaria de aprovação do Congresso, então essa garantia até setembro de 2027. Nós temos visto esse movimento dos nossos clientes, estão fechando o EB5, aqueles que estavam pensando agora realmente decidiram por este receio. Mas a gente tem visto, né, que o Trump ele tem assinado essas executive orders muito para assustar as pessoas, porque muitas delas ele precisa de um amparo legislativo, de outros steps para conseguir de fato implementar o que ele gostaria, que foi o que aconteceu com a questão da cidadania para aqueles que nascem em solo americano, que já foi barrada por um juiz, porque teria que haver toda uma alteração constitucional para, de fato, barrar que quem nasce nos Estados Unidos não tem cidadania americana. Então, eu acredito também, pessoalmente, que essa ideia de dois programas é o que vai acabar ocorrendo se, de fato, ele der continuidade no Golden Visa, né? Uhum. Acho que o ponto importante aqui, pessoal, só adicionando aqui, é que eu vejo assim, essa pergunta, como ela veio, as pessoas estão um pouquinho assustadas, né, do que está acontecendo, principalmente aquelas que estão de fato no processo ou estão pensando em entrar no processo no curto prazo. O importante é se cercar desse tipo de advisor, né? Você pegar a pessoa que está ali no dia a dia de fato e realmente marca uma ligação, marca uma reunião e tira dúvida, porque esse ouvir dizer aqui, li aqui, hoje a gente está vivendo aí um mundo de muitas notícias enviesadas, né? Aí não interessando para qual lado, mas o importante é se cercar assim, de informações oficiais mesmo. Vá até um profissional da área que está ali há mais tempo, com certeza ela vai ter informação melhor do que você ler num blog ou no Instagram da vida. Então, essas informações, ela vindo de maneira oficial, de dados, de fontes oficiais, elas têm um pouco mais de segurança para continuar no seu plano, no seu investimento, ou realmente dar um freio e não fazer o investimento no momento errado. Então, acho que o takeaway aqui mais importante é esse. Se cerca das melhores informações, a gente tem dados oficiais aí, tem o consulado, tem as consultorias, como a Drummond, como a Mila, como a Dani. Então, assim, se cerca das melhores informações. Esse é o tipo da pergunta ideal para deixar esse gancho aqui, para a gente poder dar esse recado, que acho que é o mais. A informação mais importante que a gente pode passar aqui é isso. Se cerca dos melhores profissionais, você vai ter as melhores informações. Se estiver pronta para seguir com o plano, estiver bem baseado em termos de documentos e informações, fatalmente vai dar certo. Dificilmente alguém vai investir no processo que está fadado ao fracasso. Concordo plenamente. Bacana. E só para fechar esse assunto, né, a gente já viu que agora, né, a administração do Trump, ele vai deixar as coisas mais lentas. Então, para o empresário que vem abrir um negócio aqui e que precisa expatriar, ou que tem seu expatriado já aqui e precisa renovar visto, enfim, ele precisa entender bem esse planejamento, ele precisa se planejar bem, porque como a Lívia já falou, né, as coisas estão mais lentas, a gente vai ter menos pessoas fazendo o processo. Então, também para aqueles que estão com seu negócio aqui nos Estados Unidos, né, e precisam de pessoas, e precisam trazer pessoas,
esse planejamento tem que ser feito com mais cautela, né? Se documentar mais para não ter o impacto de não ter aqui o executivo ou de ter que mandar o executivo para o Brasil porque não conseguiu renovar o visto, enfim, né? Esse plano é bastante importante, a gente do RH fica de olho nisso, porque a gente sabe que tem um impacto aí direto no negócio. Bom, maravilha, pessoal. Eu vou abrir aqui para as perguntas das redes sociais que chegaram previamente aqui para gente. Lembrando que quem está na sala pode ficar à vontade de mandar através do Q&A as perguntas que a gente lê aqui em tempo real. A primeira pergunta acho que vai ficar mais para você, Mila, mas daí também se os colegas quiserem pincelar. É, Perguntaram aqui como que o EB5 pode funcionar para encurtar a ida da pessoa para os Estados Unidos e quais os Uhum. pontos tributários que o investidor deve se atentar durante o processo. Eu vou responder a parte do EB5, aí eu deixo o Rodrigo, né, acrescentar um pouquinho na parte tributária, que é muito importante. Bom, no EB5, como você pode encurtar? Eu acho que depende, tá bom? Porque o EB5, como a gente conversava, é um caminho direto para o Green Card, porque não depende que a sua empresa funcione ou não, não depende que você traga o seu emprego ou não depende de quem te ofereça um trabalho, de onde você mora, onde você estude. O EB5 realmente é um investimento, né? E com aquele investimento você gera um impacto americano, desculpa, e você recebe seu green card, né? Agora, como você pode encurtar isso, tá? Você pode, se você fizer o investimento em um projeto rural, por exemplo. Os projetos rurais, hoje em dia, as aprovações do green card estão chegando entre 9 a 12 meses, ok? Já os projetos urbanos em áreas de alto desemprego, o green card chega entre 18 a 24 meses. Agora, você pode encurtar ainda mais a sua estadia aqui nos Estados Unidos com o benefício do Green Card se você fizer o concurrent filing, ou o ajuste de status imediato. Por exemplo, se você já estiver nos Estados Unidos com o visto L1, com o visto F1, com o visto E2, com o visto não imigrante, e você tenha decidido que eu quero ficar nos Estados Unidos, eu não vou mais renovar o meu visto, e então eu faço a aplicação EB5 e imediatamente eu faço o ajuste de status e eu posso ficar nos Estados Unidos com permissão de trabalho, com permissão de viagem, que a maioria dos brasileiros tem tirado o benefício desse ajuste de status imediato, né? Eu não sei, Lívia, se você tem visto algo diferente, mas essa é uma das estratégias que os brasileiros têm utilizado para encurtar esse período de espera, tá? Eles vêm para os Estados Unidos com o visto não imigrante e logo aqui dos Estados Unidos fazem o EB5 e simultaneamente fazem o ajuste de status. Em curta, você pode estar aqui legalmente em 3 meses, esperar outros 3 meses para fazer uma aprovação, e em 9 a 12 meses você pode receber o seu green card. O que você acha, Lívia? Eu concordo, Mila, Uhum. exatamente. É uma possibilidade, né, fazer o que a gente chama de ajuste de status. Então, a pessoa entra nos Estados Unidos com visto de não imigrante, ela tem que aguardar 90 dias, e aí Uhum. ela pode pedir, junto com o filing do formulário do EB5, já o ajuste de status de forma simultânea. E normalmente, principalmente para um EB5, né, que é um visto que realmente, como a Mila falou, não está sujeito a grandes requisitos, né? Enfim, questão mais do investimento, é muito mais tranquilo de ser aprovado. E a pessoa fica, então, com essa autorização para permanecer nos Estados Unidos enquanto aguarda o processo dela. E, paralelamente, o empresário brasileiro abre sua empresa, começa o seu negócio, sem estar com a pressão de, eu tenho que gerar 10 empregos, ou eu tenho que, em um ano, cumprir com certos requisitos. Você está aliviado. Você permite que o seu negócio se desenvolva naturalmente. Uhum. E se nós podemos pedir uma autorização de trabalho e de viagem, que Uhum. chega antes, né? Fica pronto antes do Green Card, para a pessoa poder, de fato, né, trabalhar e entrar e sair do país. Uhum. E aí, Rodrigo, o que você acha da parte tributária? Pois é, bom ponto. Mila, obrigado. Lucas, respondendo a pergunta aí, não sei se a pergunta talvez tenha vindo antes da apresentação, né? Mas a gente discorreu aqui durante a apresentação, durante vários pontos tributários importantes, aspectos muito importantes, que merecem ser levados em consideração na hora dessa troca nessa hora, Uhum. na verdade, quando você adquire uma nova residência fiscal, no caso Uhum. americano. Então, todos esses pontos que a gente combinou, tá? Então, assim, vai abrir uma empresa, preços de transferência, você pode ter essa questão de
de receitas federais em jurisdições diferentes de olho nas práticas de margem de mercado. O seu patrimônio brasileiro, os seus rendimentos brasileiros ficam agora, todos eles suscetíveis à taxação de imposto americano também. Então, por não ter esse tratado bilateral, tanto a renda americana que você vai obter agora com a nova residência, quanto a renda brasileira, todas elas vão estar suscetíveis à taxação nos dois países. Então, isso é um ponto bastante importante. E todas essas ferramentas que a gente discorreu aqui durante a apresentação, que vai ser contemplada no estudo do planejamento, são impactos tributários bem importantes no momento que você adquire Green Card. Lembrando que a gente tem duas maneiras, né? No momento que você adquire Green Card, você é residente fiscal americano imediatamente. Então, todos esses pontos que eu abordei vão estar suscetíveis. Então, são aspectos importantes a serem levados em consideração. E tem algum ajuste ou alguma diferença, por exemplo, para aqueles investidores ou aqueles clientes que façam o ajuste de status, Rodrigo? Por exemplo, se eles vêm com visto de turista, esperam os 90 dias, fazem o ajuste de status, aí eles ainda não estão submetidos, mas aí, nesse momento, eles fazem o planejamento tributário. Como funcionaria mais ou menos esse cenário? Bacana, Mila, obrigado, boa pergunta. Assim, é muito importante sempre a gente analisar o caso a caso, porque alguns tipos de vistos que eles não são vistos de imigrantes, por exemplo, visto de estudante, bem famoso, né, o F1, você tem um período de exclusão ali dos primeiros 5 anos do F1. Então, por enquanto, nesse momento, você não tem um closer connection com o país, você não está suscetível ao imposto. Mas é um visto bem específico. Outros vistos que não são vistos migratórios. Aí o que vai valer vai ser contar o número de dias para a tua residência fiscal. Teste de presença física, de substância física, como é que faz? 183 dias no ano corrente, mais um terço desses dias no ano anterior, mais um sexto desses dias do ano anterior a esse. Somados esses valores, 183 dias, você é um residente fiscal americano. Então, assim, muitos aspectos, além do Green Card, a gente está falando muito focado para o EB5, o Green Card é EB5, né? Mas essas outras experiências, outros vistos não migratórios, ou até mesmo vistos migratórios, tem que ser considerado sempre no caso a caso. De novo, consulta um especialista, faz uma reunião antes, olha, estou pensando em fazer, ou então já estou com visto de estudante durante 3 anos. Eu tenho que fazer imposto de renda nos Estados Unidos? Vamos avaliar seu caso, vamos testar ali, né, existe um formulário específico para a gente contar o número de dias em que você ficou no país para poder fazer esse teste de presença. Então são questões muito singulares, muito específicas, tem sim como a gente se antecipar a esses riscos, e é bem importante sempre acessar algum especialista para poder fazer essas perguntas. Muito obrigada. Eu acho que é muito bom esclarecer que muitas pessoas não sabem que você se faz um residente fiscal sem ter o Green Exato. Card. Isso é muito importante, porque logo depois as pessoas querem fazer o Green Card e falam: Jesus, eu já era aqui residente fiscal por tanto tempo. Aí você vai pagar todas aquelas multas de $10.000 que você comentou anteriormente, né? Exatamente. Então é importante saber disso. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Maravilha. Muito obrigado a todos por essa resposta. Essas perguntas que chegaram aqui para a gente nas redes sociais, elas abordam alguns temas que a gente comentou aqui no webinar, alguns temas do webinar passado. É, E aí vem mais uma aqui sobre vistos de investimento. Eu acho que a Lívia pode assumir. Quais outras modalidades de vistos de investimento estão liberadas para brasileiros? Olha, para brasileiro é o visto EB5 mesmo, tá? O que que a gente trabalha bastante com quem tem outra cidadania, que existe o visto E2, que aí a pessoa tem que, enfim, ser cidadão, principalmente o que a gente mais trabalha, da Itália, Portugal. Tem o visto L que a gente faz bastante de new office, então a pessoa tem uma empresa no Brasil e quer levar essa empresa para os Estados Unidos e está disposta a fazer um investimento aí de mais ou menos uns US$ 100.000 nesse negócio, a gente consegue levar o executivo, ou o manager, né, o CEO, o fundador da empresa, para os Estados Unidos para fundar esse novo negócio, e precisa desse investimento também. Mas para brasileira é o que a gente tem hoje mesmo. Beleza, maravilha. Obrigado, Lívia. Bom, acho que a última aqui fica mais para a Danila, mas se os colegas também quiserem depois comentar. A pergunta foi a seguinte: uma vez minha empresa estabelecida nos Estados Unidos, quais estratégias eu posso adotar para contar com uma mão de obra qualificada, visto que eu terei a concorrência de empresas
norte-americanas? Essa é uma pergunta bacana, né? Quando a gente monta o nosso negócio aqui, às vezes a gente é muito conhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente está estabelecendo uma marca, né? Então, a gente tem que trabalhar em estratégias de atração de talentos, e para isso a gente precisa conhecer a força de trabalho onde eu estou abrindo aquela operação. E entender também o que os nossos concorrentes locais oferecem de salário, de benefícios, né, de pacotes, enfim, porque aqui nos Estados Unidos, a gente fala que é a época do pleno emprego. Agora, né, com as ações do Trump, em termos de demitir aí uma série de trabalhadores federais, a nossa taxa de desemprego deve aumentar, né, nos próximos meses, mas a gente continua, enfim, em pleno emprego, ou seja, tem bastante oportunidade de trabalho e as pessoas boas estão empregadas, né? Então a gente não pode querer, enfim, trabalhar de forma diferente para atrair um determinado potencial, um determinado funcionário. Então é importante entender o mercado local, entender o que os concorrentes oferecem, qual é o salário praticado, né? Porque se a gente ficar abaixo, não for competitivo, a gente não vai estar atraindo essas pessoas para o nosso time, né? Então, por isso que no planejamento estratégico, né, no plano de negócios, é importante entender como que essa força de trabalho se comporta para poder vir e estar competitivo e também poder, enfim, fazer aquele investimento inicial até que a empresa comece, enfim, a gerar vendas e lucro para poder também suportar a folha de pagamento. Beleza, maravilha. Muito obrigado, Danila. Bom, eu quero agradecer a vocês quatro, Rodrigo, Mila, Danila e Lívia. Vou passar rapidamente aqui os slides de contato individual de cada um de vocês. Vocês podem contatar o Rodrigo Torres aqui através desse QR Code, também pelo e-mail e o LinkedIn. A Lívia, mesma situação, vocês fiquem à vontade para contatá-la. Também a Danila e a Mila Diolano, mais uma vez, muito obrigado para os quatro. Considerações finais, enquanto vocês fazem as considerações finais, eu vou voltar ali no nosso merchan, né, do webinar para o nosso evento presencial, para quem se interessar em se aprofundar no assunto, encontrar com a gente, tomar um café, aproveitar a oportunidade para fazer um networking qualificado nesses eventos. Façam suas inscrições, elas são gratuitas. Pessoal, muito obrigado. E aí agora o espaço é de vocês para as considerações finais. Bom, pessoal, sempre quando vocês quiserem fazer qualquer tipo de investimento e qualquer tipo de visto para os Estados Unidos, como o Rodrigo falou antes, procurem um profissional experimentado no assunto. E aqui você tem tanto a Lívia como o Rodrigo e estamos à sua disposição. Muito obrigada. Beleza, então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que participou desse webinar, que nos assistiu. Em breve, na próxima semana, vocês conseguem, através do canal de YouTube da Drummond, acompanhar a gravação, @Drummond Advisors, no YouTube e também nas outras redes sociais. E estender mais uma vez meu agradecimento ao Rodrigo, à Danila, à Mila e à Lívia. Nos vemos muito em breve. Um excelente fim de semana para todos. Até a próxima.